Agora, a 18. A cenário alternativo em que o termo ou a expressão destaque identifica corretamente o sujeito da oração. Frase A. A internet tem mostrado cada vez mais claramente para quem nasceu. Olha para o tem mostrado. Quem tem mostrado? A internet. Ela tem mostrado. Esse é o sujeito do tem mostrado. Então a resposta é a nossa letra A. Na letra B. Todo mundo conhece alguém. Quem conhece? Todo mundo conhece. Se esse termo é o sujeito, o que ele destacou não é sujeito, descarta. Para C. Os viciados em smartphones são uma legião. Quem é uma legião? Os viciados. Os viciados em smartphones são, esse é o sujeito. O núcleo está aqui. Os viciados são. O que ele destacou não é sujeito. Não se preocupe agora. Elimine o item. Nas raras vezes em que desgruda da tela, recorre a outro vício, a televisão. Temos aqui os verbos desgruda e recorre. Quem desgruda? Ele. O sujeito está oculto. Nas raras vezes em que ele desgruda da tela, recorre. Quem recorre? Ele. Ele recorre a outro vício. Então o sujeito dos verbos que nós encontramos são sujeitos ocultos. O que ele destacou não é sujeito, está fora. Letra E. O autor passa os dias em frente ao computador curtindo o fracasso. Quem passa o dia curtindo o fracasso é o autor. É o autor que passa os dias curtindo. Isso aqui é o sujeito. O que ele destacou não é sujeito. Então o único termo em destaque que funciona como sujeito foi o que nós encontramos na letra A, que é a nossa resposta. Questão 19. O trecho do quarto parágrafo. Foi com as tropas romanas que o latim chegou à face sul do continente europeu. O termo que exemplifica a definição sendo um substantivo como núcleo do sujeito da oração. Então, na realidade, o que ele quer é o núcleo do seu sujeito. Nós temos aqui dois verbos. Foi com as tropas romanas que o latim chegou. Foque no verbo em destaque. Quem chegou à face sul do continente europeu? O latim. Foi o latim que chegou à face sul. O latim chegou. O latim é o nosso sujeito. E qual é o núcleo? O núcleo é a palavra latim. Normalmente, o núcleo do nosso sujeito, ele é representado por um substantivo. E lembra como a gente acha o substantivo? Antes dele dá pra você colocar o artigo. Quando eu faço o uso, o animal, a criança. Quando você consegue colocar um artigo, você tem um substantivo. Então, o latim é o núcleo. E esse núcleo é um substantivo. O núcleo do nosso sujeito, normalmente, é representado por um substantivo. Então, nós temos aqui como núcleo, realmente, a palavra latim. A resposta é a nossa letra D. Questão 20. Temos um trecho. E ele quer saber, considerando o contexto em que o verbo acham está inserido, sintaticamente, o seu sujeito deve ser classificado como o quê? Observe que acham é terceira pessoa do plural, eles acham. Como a terceira pessoa do plural, você tem que olhar se essa terceira pessoa do plural, ela está sem um referente ou se ela está com um referente. Se ela não trouxer um referente, o seu sujeito é um sujeito indeterminado. Se trouxer um referente, o sujeito é um sujeito oculto. Cuidado com essa terceira pessoa. Então, quando você proíbe, quem é que proíbe? Você. Você proíbe é o sujeito simples do verbo proibir. Acham um jeito de fazer de uma forma clandestina. Acham. Quem acha? Eles. Eles quem? Não sei. É a terceira pessoa do plural sem um referente. Terceira do plural sem referente, isso é pro nosso sujeito indeterminado. Por isso que a resposta é a nossa letra D. 21. A análise morfossintática dessa oração. Então tem aqui um trecho, ó. Tem aqui a nossa oração. Há avaliações dos tipos e qualidades dos equipamentos, controles operacionais e principalmente nos níveis gerenciais. Permite concluir que quanto à tipologia do sujeito, observa-se tratar-se de que tipo de sujeito? Observe que isso aqui é o verbo haver. É o verbo haver no sentido de existir. Há variações. Existem variações. Verbo haver no sentido de existir é oração sem sujeito, que você também pode chamar de sujeito inexistente. Então o nosso sujeito é inexistente. A resposta é a nossa letra A. Questão 22. Assinale a alternativa abaixo. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa em que nós temos um sujeito composto. Há de existir alunos de férias. Qual é o verbo que eu tenho aqui? Há de existir. É o verbo existir. Verbo existir tem sujeito. O que há de existir? Alunos. Alunos de férias hão de existir. Seria a frase certa. O existir tem que concordar. Alunos de férias hão de existir. Mas tem um núcleo ali só. Um núcleo só. Isso é sujeito simples. Não se preocupe com a concordância. A gente vai estudar mais à frente especificamente a concordância. Na B, os alunos estão de férias. Quem está de férias? De férias, os alunos. Os alunos estão. Um núcleo, sujeito simples. O aluno está de férias. Quem está de férias? O aluno. O aluno está. Um núcleo, sujeito simples. Os alunos e os professores estão de férias. Quem está de férias? Os alunos e os professores. São dois núcleos. Isso é um sujeito composto. Resposta é a nossa letra D de dado. Questão 23. Releia a terceira estrofe do poema de Bandeira. Essa é bem legal. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Eu tenho três verbos. Era. Três verbos, três orações. Cada verbo vai trazer o seu sujeito. Quem não era um cão? O bicho. O bicho não era um cão. Isso aqui é o sujeito simples do era. O bicho não era um cão. Não era um gato. Quem não era? Não está escrito aqui, ó. Ele. Ele que é o bicho, mas não está escrito. Ele não é um gato. Não era um rato. Quem não era? Ele. Ele não era um rato. Então, nessas duas ações, o sujeito não está escrito. Consegue colocar a palavra ele. E quando você coloca a palavra ele, esse sujeito é um sujeito público, que você também pode chamar de sujeito elíptico, de sujeito desinencial ou sujeito implícito. O sujeito não está escrito. Mas quando você consegue colocar eu, tu, ele, nós, vós, é sujeito oculto. Então, o que eu posso dizer em relação ao sujeito? O correto comentário sobre a classificação do sujeito, as formas verbais em destaque. Para o primeiro verbo, ele não destacou o primeiro verbo, né? Eu tenho aqui, ó, o sujeito simples. Mas para o segundo e para o terceiro, eu tenho o sujeito oculto. Então, eu posso afirmar que o sujeito é um sujeito desinencial, com referente textual claramente expresso. O que é o referente? Eu sei de quem ele está falando. Eu estou recuperando aqui a ideia do bicho. O bicho não é um gato. O bicho não é um rato. Eu tenho um referente. Eu sei de quem ele está falando. A resposta é a nossa letra A. E questão 24. Ao longo do texto, percebe-se a ocorrência de diferentes tipos de sujeito. Assinale o qual ocorre erro, e é errada a análise da classificação do tipo de sujeito dos verbos em destaque. Existe gente casa e gente apartamento. O que existe? Gente casa e gente apartamento. Isso existe. É o nosso sujeito com dois núcleos. É um sujeito composto. Essa tá certa.
Há pessoas pequenas. Verbo haver. Eu vou tocar. Verbo existir. Existem pessoas pequenas. Verbo haver, no sentido de existir, é oração sem sujeito, que é o mesmo que sujeito inexistente. Tá certo? Ninguém é simples. Quem é simples? Ninguém. Ninguém é. Esse é o sujeito com um núcleo. Sujeito com um núcleo é sujeito simples. Ele disse que é sujeito indeterminado. Não. O sujeito é simples. Por isso, essa opção, ela está errada. Como a banca queria errada, a errada foi a nossa letra C. Na letra D, é sempre arriscado prejulgar. Ele quer o sujeito é. Quero saber o sujeito é. É sempre arriscado prejulgar. O que é arriscado? Prejulgar. Prejulgar é arriscado. Isso é o sujeito. Mas note que tem um verbo no seu sujeito. Quando você tem verbo no sujeito, o sujeito ele é o racional. Então, o sujeito deste verbo ser é um sujeito racional. Então, essa está certa. Como ele queria errada, a resposta foi a nossa letra C. Beleza? Então, fechamos esse bloco de sujeito. Aguardo você na nossa próxima